Então, pessoal, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do Azure Week, edição 2. Nós iniciamos esse evento em março, com a ideia de compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre computação em nuvem e o mundo Microsoft 365. Essa é a nossa segunda edição. Nós já tivemos aí, passamos por um bate-papo sobre segurança, falamos ontem sobre Exchange, e hoje nós temos o ilustríssimo Carlos Lauf para falar um pouquinho sobre o Windows Virtual Desktop. Dispensa a apresentação, Lauf, é seu, cara, manda bala aí. E pessoal, qualquer dúvida vai jogando no chat, e aí nos momentos que a gente tiver de Open Mic, pode abrir o áudio aí e tirar a dúvida, beleza? Valeu, velho, toca aí. Beleza, valeu, obrigado aí pela apresentação, Nathan, obrigado aí a todos vocês que estão tirando aí um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui prestigiar, comparecer. A gente sabe que o dia tem sido corrido, esses dias têm sido difíceis, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam em casa, quem não estiver em casa, estiver precisando trabalhar, eu sempre aviso, se cuidem, tomem seus devidos cuidados, porque o negócio não está fácil. Seguindo em frente, pessoal, a ideia hoje aqui é a gente bater um papo bem franco sobre o Windows Virtual Desktop. Então, o que você não vai ver hoje aqui? Não vou mostrar para você qual é a arquitetura necessária para você levantar o Windows Virtual Desktop, tá? Isso você tem no próprio site da Microsoft, você tem dezenas de canais aí que estão mostrando isso. A ideia é a gente falar mesmo, como eu tinha comentado antes, são os relatos das trincheiras, né? O que a gente encontra no processo de implantação do Windows Virtual Desktop, as dificuldades que a gente encontra durante o processo de utilização. Então, vou trazer para vocês um pouco das dores da utilização do Windows Virtual Desktop, como a gente tem tentado lidar com elas. E vou trazer também algumas dicas para que vocês possam melhorar a produtividade da implantação do Windows Virtual Desktop. Lembrando, não vamos implantar, mas eu vou dar aqui algumas dicas de como fazer essa implantação. Espera aí que alguém pipocou um negócio aqui no meu... Tá, beleza. Tá. Show. É um spam lá no canal. Valeu. Então, a ideia aqui é simples. O que eu preciso para poder fazer a implantação básica do Windows Virtual Desktop? A arquitetura eu preciso ter um Active Directory, né, um Active Directory do Windows Server alcançável, seja via VPN, seja um Active Directory implantado numa máquina virtual dentro de uma rede virtual lá no Azure. Esse é o principal ponto. Eu vou pegar o meu ambiente de produção, tá? Esse aqui é o meu ambiente de produção que vocês estão vendo na tela. Aqui você vai ver que eu tenho, vou pegar aqui as máquinas virtuais, esse é um ambiente bem pequenininho, eu tenho aqui um controlador de domínio que está dentro do meu ambiente, tá? Eu tenho aqui uma máquina que roda uma aplicação nossa, uma aplicação de CRM nossa. Aqui eu tenho uma máquina que esse aqui é um host único de virtualização, tá? Então esses caras estão dentro da mesma rede virtual. Dentro da mesma rede virtual, porém, estão separados em subnets, né? Então, na minha arquitetura, eu sempre faço uma separação das minhas redes de servidores, das minhas redes de desktop, para que eu possa ter um controle melhor ali sobre a quantidade de lixo que eu gero nos meus testes, né? Aqui dentro. Então, você vê que é um ambiente bem bagunçado ali, porque ele tem muita coisa que está em produção e tem muita coisa que está em teste também, tá? Então, uma vez que eu conseguir garantir que eu tenho um Active Directory dentro do meu ambiente, né? Essa máquina aqui roda o meu AD, como eu disse para vocês, e que eu consiga fazer o processo de implantação do Windows Virtual Desktop, a gente está com ele pronto para funcionar. Aí vem a primeira dor, tá? Quando você começou a fazer lá na versão 1, o passo a passo era um pouquinho complicado. Primeiro, a gente tinha que fazer o registro do tenant do Windows Virtual Desktop, né? Então, eu me registrava como um tenant owner, ou seja, eu era dono daquele tenant, e também registrava outros usuários que eu quisesse que fizesse o gerenciamento também desse tenant. E uma vez que você faz esse registro, você pode começar a utilizar o ambiente. Qual é a diferença? Como é que eu sei que eu posso utilizar o ambiente do Windows Virtual Desktop?
Quando você vem em aplicativos, cadê? Vou mostrar aqui para vocês. Tcharam. Quando você vem em aplicativos empresariais, se você olhar o seu tenant agora e você não usa o Windows Virtual Desktop, você não tem esses dois caras aqui, tá? O Windows Virtual Desktop e o Windows Virtual Desktop Client. Você tem que passar por um processo para poder registrar o seu tenant e também por um processo que é chamado de consent, ou seja, você tem que consentir o uso desses aplicativos aqui no teu ambiente. Anotem isso. Isso já pode ser um problema, tá? Então, botem aí na listinha de vocês que, por enquanto, essa etapa, eu vou mostrar como é que faz daqui a pouco, essa etapa de você ter o consentimento de fazer a instalação do Windows Virtual Desktop Client e do Windows Virtual Desktop Server é necessário, tá? Eu consegui salvar uns prints ali de uns erros, e aí vou mostrar para vocês durante o nosso processo. Uma vez que você garantiu essa possibilidade de você registrar o tenant para você e também ter o consentimento de usar os aplicativos empresariais, você parte para o processo de implantação propriamente dito, tá? E o processo de implantação ele pode acontecer de duas formas atualmente. A primeira forma é você utilizando lá no Marketplace o Windows Virtual Desktop. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no Marketplace ainda. Aqui, ó, o jeito antigo, ó, Windows Virtual Desktop Provision na Host Pool, tá? Então, você aqui, nesse assistente do Marketplace, você segue fazendo a criação por aqui, né? Que era um processo que também exige que você tenha um Service Principal Name, enfim, chato, processo mais chatinho. E, no final das contas, quando você tem todo esse trabalho, você tem que dizer, nesse momento aqui, quem são os usuários que têm direito ao uso do Windows Virtual Desktop, né? Para quem vai usar aquele host pool que você está criando. E esse é o primeiro processo chato mesmo de utilização. Porque depois que você cria o Windows Virtual Desktop, para você poder dar direito de uso, você tem que fazer isso por usuário. E é um negócio chatinho, tá? Você tem que fazer isso via PowerShell. Eu tenho aqui a minha cola de PowerShell, que eu sempre mostro para a galera. Então, uma vez que você criou o seu tenant, criou tudo, você tem que dizer usuário por usuário, tá? Quem é que vai utilizar esse host pool. Cara, experimenta fazer isso para 50 usuários. Legal, você pode fazer um script em PowerShell para ler um TXT, blá, blá, blá. Você tem várias formas de automatizar isso se você quiser, mas é um processo bem chato, tá? Porque você tem que colocar lá o comandinho add RDS, app group, user. Primeiro, né, antes disso, você tem que baixar esse módulo para o PowerShell, que também já está sendo substituído por um módulo mais novo, para você poder fazer esse permissionamento, né, para que o usuário possa usar o Remote Desktop. No final das contas, a experiência que o usuário vai ter é algo nesse sentido aqui. Ele vai baixar um novo aplicativo do Remote Desktop. Isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? Que a área de trabalho remota, ela utiliza um novo client que não tem nada a ver com o Remote Desktop Client que a gente está acostumado, né? O famoso MSTSC. Inclusive, o MSTSC é incompatível, tá, com esse modelo de implantação aqui. Você não acessa o Virtual Desktop utilizando aquele client. Em vez disso, você assina um web feed. Para quem está acostumado com o VDI, para quem já utilizou o Microsoft VDI há algum tempo, isso não é bem uma novidade, né? Você tem um web feed, que é um endereço que é publicado, né? um endereço publicado, um endereço da web, e dentro desse endereço você vai encontrar quais são os recursos que foram permitidos para você exatamente por essa linha aqui, né? Então, eu vou ter ali o tenant name, vou ter lá o nome do meu host pool, inclusive eu estou em outro tenant aqui, eu vou
cancelar aqui essa assinatura e vou assinar com uma conta que eu tenha acesso a esse tenant que eu estou mostrando. Esse tenant que eu estou mostrando para vocês aqui, ele está provisionado na versão 1 ainda, tá? Não sei se mais alguém está enfrentando problemas de autenticação aí no Office 365 hoje, mas o dia também está complicado por conta disso, hein? Ó, ele não quer abrir aqui para que eu faça a assinatura. Vamos tentar de novo. Ver se ele abre ele para eu autenticar. Quero outra conta, sair desse tenant aqui. Isso aqui é o que você entrega para o seu usuário final, tá, pessoal? Você vê que ele trabalha bem com MFA, né, com autenticação multifator. Importante você, especialmente a gente que está entregando ambientes remotos, né, é importante que você faça a implantação do MFA. Camada de segurança nunca é demais. Uma vez que ele faz a validação, por que ele está me pedindo aquele cara ali? Eu não quero você. Quero com você. Beleza, ele vai lá no meu web feed, vai procurar saber se tem alguma coisa que está permitida para mim. Por que toda demo demora, hein? Relaxa que eu estou sofrendo com o link aqui também. Show de bola. Como a gente diz, né? Se demo fosse negócio bom, não se chamava demo. É tipo em sala, né, cara? Você explica aquela teoria maravilhosa, vamos pôr em prática, funciona? Não funciona. Massa. Estamos encontrando os recursos. Isso aqui que ele está buscando, pessoal, é um endereço público, tá? É um endereço lá, rdweb.wvd.microsoft.com/webfeed. Então, é um endereço na web que ele vai procurar, tá? É um endereço de um gateway. E esse gateway, ele tem lá, ele direciona você para os permissionamentos, né, dos tenants que estão dentro dessa plataforma do Windows Virtual Desktop. Ele, né, deveria já estar mostrando para mim quais são os desktops que eu tenho direito a acessar. Isso aqui faz parte da nossa trincheira, né? Então, muitas vezes o usuário que nunca fez essa conexão, você tem que levar em consideração que às vezes o cara ele está em casa, né? Você está entregando essa implantação para ele, mas o cara está em casa. Imagina como é que o suporte, né, tem que trabalhar para que ele ajude o usuário que está em casa a acessar um desktop remoto, né, para que ele possa executar as tarefas de trabalho dele. Está demorando demais isso aqui, hein? Ô, zoeira. Enquanto isso, vai aí no chat. Tem bastante coisa lá. Tem, bastante coisa. Você confia? O quê? Como é que é o negócio? Desce aí para as últimas mensagens. Tem um tal de Carlos Laufe falando aí, não tô entendendo. Carlos Laufe, tio Laufe, manda um beijo. É meu gêmeo, deve ser meu gêmeo. Se você adivinhar quem é, velho. Nossa. Beijo, tio Lalau, Fifi. Faço ideia. Pro pessoal de Guarulhos. Né? Ó. Gente, que zoeira aqui, cara. Vambora, meu povo. Me ajuda aqui.
esse lance que está rolando aí, ele está consultando o seu tenant para ver se existe registro lá? É isso que está rolando? Não, não. Isso aqui é a conexão com o web feed, tá? Isso aqui é um endereço público que ele conecta. Se você pegar aqui vou pegar um endereço padrão para a gente ir pelo browser. Que aí o pessoal consegue entender esse processo que ele está seguindo. Vou abrir uma janelinha do browser aqui para a gente olhar. E aí é o que eu tenho discutido muito com o pessoal, né? Com os outros times. Quando a gente entrega esse tipo de solução, a gente entrega essa solução provavelmente para uma outra equipe de TI, e essa outra equipe de TI vai entregar isso para os seus usuários, né? E aí você percebe o tipo de dificuldade que a galera tem, né, para poder entregar isso para os usuários. Basicamente é isso aqui, ó. Cadê uma janelinha do browser aqui que eu posso usar? É essa aqui. Vai ver que tem um endereço. Esse aqui já está vindo pelo ARM, inclusive. Nem é esse que eu quero. Isso aqui é um outro problema, tá? São os endereços diferentes. Esse aqui é o endereço do ARM, que não me serve agora. E esse aqui é o endereço da versão 1, que é a que me serve. Reparem na diferença, ó. Versão nova, rdweb, wd, microsoft.com/arm/webclient. Versão velha, rdbweb, wd, microsoft.com, webclient. Entendeu? Só isso aqui. Se você está utilizando a versão nova e tenta acessar com esse cara, você já não consegue. Ele já não lê. Ele não consegue ler o tenant anterior. Isso aqui é uma espécie de ponto central, né? Como se fosse ali aquele meu gateway da área de trabalho remoto. Aqui eu estou logado com outra conta. Você vê que ele não acessa. Essa conta aqui está na versão 2, ele não acessa. Vamos jogar aqui com a conta que eu estou tentando acessar o primeiro ambiente. Que é essa aqui. Ó, lembra aqui, ó, o meu InfoB VDesk é exatamente esse carinha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tenant name, InfoB, o nome do meu host pool, InfoB VDesk. Então, eu tenho acesso a esse desktop virtual, né, porque eu me dei esse acesso através de uma linha de comando. E aí você consegue acessar o seu virtual host tranquilamente, né? Essa aqui eu estou utilizando um web browser, né? Qualquer web browser compatível com HTML5, você consegue fazer acesso ao seu virtual desktop, né? Algumas coisas não vão funcionar, por exemplo, redirecionamento USB não vai funcionar legal se você tem que utilizar certificado digital, isso aí você precisa do client mesmo para poder rodar, tá? Aqui é o meu logon de rede, tá? Aqui é para eu logar no meu desktop mesmo. Então você vê que eu estou conectando lá no meu desktop, todos os meus atalhos estão bonitinhos. Quando você fala aqui, logon de rede, exclusivamente Azure, um login que você cria dentro do Azure AD, ou você consegue fazer um AD Connect lá e fazer essa integração? AD Connect, eu tenho que ter um AD Connect. Massa. Entendeu? Eu tenho que ter eu vou ter a minha integração do meu Active Directory via AD Connect ou via Azure e ADDS. Eu tenho que ter uma integração do meu AD local com o meu AD na nuvem.
Você tem a de alguma dependência do forma. domain services. Seja Tem ele a local, dependência. seja ele nuvem. Isso, você tem a dependência do teu serviço de domínio, tá? Do teu Active Directory, tá? E aí você tem que ter o serviço de domínio na nuvem também, beleza? Como é que isso aqui, né, funcionou na prática? Lauf, se eu criar, então, 50 usuários e entregar, né, os 50 usuários, eu vou ter 50 desktops virtuais diferentes? Não. A infraestrutura por trás disso é um pouquinho diferente. A infraestrutura por trás disso, ela é um servidor. Deixa eu pegar o meu ambiente, que é esse aqui, né, um ambiente que eu estava mostrando para vocês. Você vai ver que eu tenho um servidor, que é esse cara aqui. Né, esse meu host, ele está com um pool só. E dentro desse cara, ele está rodando uma versão do Windows 10. Você está vendo aqui, ó, o Windows 10 Enterprise for Virtual Desktop. E esse Windows 10, ele está gerenciando as sessões que estão sendo conectadas ali nele, nesse momento. Tá? Então, cada sessão que consulta ali o meu web feed ou que vem pela minha aplicação, ela é hospedada, né, aqui dentro desse Windows 10 Enterprise for Virtual Desktop. É uma imagem específica para isso aqui, tá? Ele é uma imagem do Windows 10 Multi-Session. Como é que a gente pode criar essas imagens? Você pode criar a imagem do Marketplace, usar a imagem padrão do Marketplace, como eu mostrei ali para vocês, né? Você vai ter lá uma versão, inclusive já com os aplicativos do Office 365 instalados e tunados, né, para funcionar adequadamente dentro de um ambiente multissessão. Você pode utilizar uma versão só com o Windows 10, né? E à medida que você faz essa implantação, você vai personalizando a imagem, né? Vai personalizando a tua área de trabalho, né? Você pode entregar coisas via GPO tranquilamente, vai funcionar numa boa, tá? Se você tem aplicação que você entrega lá o atalho via GPO, que você implanta via GPO, vai funcionar sem problemas, isso aí funciona muito bem. E aí vamos entender agora quais são os problemas que a gente enfrenta, tá? Primeira coisa, pessoal, toda vez que você loga no Windows Client ou no Windows Server, seja lá o que for, existe uma coisa chamada perfil de usuário, tá? Por padrão, o perfil de usuário é local, né? Ele cria dentro da máquina que você fez o logon. Então, quando você cria ali o seu perfil de usuário, ele coloca lá as suas preferências do desktop, coloca as suas configurações de e-mail, e documentos, e pastas de imagem, enfim, tem todo aquele bloquinho de arquivos que pertencem ao teu perfil. Uma coisa curiosa, que você também entende ao longo do tempo que você vai implantando, aqui eu só tenho um host de virtualização. Beleza, tranquilo. Eu tenho um ambiente que eu tenho 3 hosts de virtualização. Os 3 hosts de virtualização, dependendo da forma que você configura, né, eles sofrem um rodízio. Ora, uma sessão pode ser atendida por um host, ora, essa sessão pode ser atendida por um segundo host. Olha o que acontece. O cara fez o logon pela primeira vez, o host 1 atendeu a solicitação dele. É a primeira vez que ele está fazendo logon naquele host, ele cria o perfil dele ali dentro daquele host, né, lá dentro da pasta users, né, cria o nomezinho lá da pasta do usuário, o usuário personaliza, faz aquela coisa maravilhosa lá, deixou o perfil dele do jeito que ele quer. Aí o usuário faz logoff. Quando ele vai fazer logon de novo, eventualmente não é esse servidor que vai atender a sessão dele. Ele vai cair num segundo servidor. Esse segundo servidor não tem o perfil dele ainda, porque ele nunca fez logon lá. O que acontece? É criado um novo perfil para o usuário. E aí toda aquela personalização que o usuário fez no perfil dele lá no host 1 não serviu de nada. Tá? Como é que a gente faz para contornar esse problema? Né? Existe o FS Logics. O FS Logics, uma das coisas que ele faz para você é poder configurar um perfil, tá? E esse perfil ele é baseado num compartilhamento de rede. Então, o jeito mais fácil que você pode usar, né, que você pode lançar a mão para ter esse perfil igual para todo mundo, é
pegar um servidor que você tem aí na tua rede, funciona dentro de um servidor, funciona dentro do file share, funciona dentro do NetApp, ou seja, tem diversas soluções de hospedagem de arquivo no Azure que vai atender esse teu objetivo. Então, o que a gente faz? A gente vai até o servidor, né, cria um compartilhamento lá dentro e entrega esse compartilhamento para o FS Logics. E aí, quando eu faço o logon, o serviço do FS Logics sabe que eu vou ter que salvar o meu perfil dentro desse compartilhamento. E aí, resolve o meu problema de logar em servidores, né, em hosts diferentes. Porque não importa o host que eu vá fazer o logon, né, que vai me atender, esse host vai estar configurado para poder buscar o perfil dentro de um compartilhamento de rede. O FS Logics está configurado dessa forma, tá? Você vai ver muita documentação dizendo que você tem que fazer a configuração manual, que é chata, é feita via registro. Então, se você tiver 3 hosts, você vai ter que ir nos 3 registros para poder fazer. Mas se você ler com um pouquinho mais de cuidado, você vai perceber que existe um ADMX, e esse ADMX você pode levar para dentro da sua Policy Definitions, dentro do seu Active Directory, e entregar essa configuração via GPO. Alguém está perguntando aqui, para GPOs funcionarem, eu preciso ter uma VPN entre Azure e On-Premise. O Marcel, se você não tem uma máquina virtual com um Active Directory dentro do Azure, sim, você vai ter que ter uma VPN on-premise. Minha recomendação, tá? Traz o seu Active Directory para a nuvem, cria uma maquininha virtual lá e bota o seu Active Directory na nuvem também, que aí fica muito mais rápida essa conversa, entendeu? O que mais? Teve uma pergunta aqui, Lof, do Daniel, onde que ele consegue enxergar os detalhes de versão de cada deploy que você faz? Sim, bingo, essa é a grande sacada, porque não tem onde você enxergar os detalhes dessa versão. Simplesmente uma versão não enxerga a outra. Se eu tentar mostrar para vocês aqui o meu painel ARM do Windows Virtual Desktop, você não vai ver nada. Ó. Eu não tenho nenhum host pool aqui criado. Ele não aparece aqui. Eu só consigo ver os detalhes da implantação da versão 1 se eu utilizar PowerShell. É a única forma. Tá? Então, eu posso, inclusive, ter as duas coexistindo, tá? E uma não enxerga a outra. Beleza? Então, simplesmente não tem um lugar que me diga, olha, você está usando a versão 1, você está usando a versão 2. Não tem. Tá? É questão de você olhar lá a documentação que você criou durante o processo de implantação. Beleza? Show de bola. Marcel Online perguntando, pode ser um read-only apenas para autenticar, certo? Cara, pode, mas eu não vejo sentido. Não vejo sentido. Hoje em dia, o read-only é uma coisa meio... Só quando você não consegue garantir a segurança física do teu controlador de domínio. Fora isso, esquece read-only, bota um controlador de domínio full, seja feliz e livre-se das dores de cabeça. Até porque, Lof, o custo que você vai ter para levar um RODC e deixar ela ligada, é melhor ter um DC próprio lá dentro. Exatamente. Não tem muito sentido você ter o read-only. Beleza? Então, esse aqui foi o ponto, né, que eu queria mostrar para vocês de... Cadê o Daniel falou? Se é recomendado você ter 2 subnets. Não é recomendado. Você pode ter tudo dentro de uma subnet só. Tá? Eu gosto... Isso é uma preferência administrativa, né? Eu gosto de segmentar minha rede em uma subnet para servidores e uma subnet para desktops. Eu gosto. Mas se você quiser jogar tudo dentro de uma mesma subnet, zero problema nisso. Tá? Lembrando, né? Quando eu crio lá os meus 50 Windows Virtual Desktops, eu não estou criando 50 máquinas. Eu estou dizendo que eu vou ter 50 sessões que vão se distribuir em um número X de máquinas, que podem ser 3, 4, 5, tudo vai depender das características das sessões de vocês. Beleza? Bom, quando você vem do primeiro
da primeira versão e instala a segunda versão, instala o segundo Virtual Desktop na segunda versão, cara, tudo funciona às mil maravilhas, porque você já passou pelo processo da primeira versão, já fez o consent, já fez tudo. Aí, o que aconteceu? Essa semana eu peguei um projeto de um cliente que ele resolveu sair de on-premise. Ele não tem mais nada on-premise, ele vai trabalhar todo na nuvem agora. Então, o AD dele foi para a nuvem, o servidor de aplicação foi para a nuvem e o Windows Virtual Desktop está na nuvem. Então, caralho, que maravilha. Meu servidor de aplicação está na nuvem, meus desktops estão na nuvem, meu controlador de domínio está na nuvem. Esse ambiente tem tudo para performar muito bem, né? Porque eu não vou ter nem mais VPN, né? Para o cara poder consultar qualquer coisa dentro do ambiente dele. Ou seja, meu único ponto de falha é só se eu ficar sem conexão com a internet, né? Ou se, de repente, os serviços do Azure caírem, né? Mas, em termos de performance, funciona tudo muito bem, obrigado. Aí, quando eu fiz esse processo de implantação, estou eu tranquilamente, fiz o processo de implantação do zero, utilizando aqui o meu Create Host Pool. Esse processo aqui está maravilha, um processo contínuo. É esse processo aqui que está documentado lá no vídeo, lá no canal, né, da live que a gente fez semana passada. E aí, quando eu fui botar para funcionar, eu tive essa surpresa aqui, ó. Vamos trazer aqui a minha tela em branco. Isso aqui foi uma mensagem de erro que eu recebi do Remote Desktop Client, tá? Dessa ferramenta linda aqui, que por acaso ainda não concluiu a configuração. Deixa eu fechar esse cara. Enfim, quando eu tentei conectar, ele, não foi possível entrar, se esse erro persistir, entre em contato com o administrador. Aí eu comecei a tentar entender aqui o erro, conversei com o Leandro, o Leandro falou, na documentação diz que a gente não precisa fazer o consent, né? Pedir lá o consentimento para usar aqueles dois clientezinhos, o server e o cliente do Windows Virtual Desktop. Mas aí, cara, lendo melhor aqui o erro, né? Que tudo é questão de ler, pessoal. Muitas vezes a gente se depara com erros que a resposta aqui na tua frente. Aí ele está me dizendo aqui, cara, olha só, isso aqui é um servidor de autenticação, né? Um STS, um servidor de autenticação lá, está dizendo, cara, a aplicação precisa acessar um serviço, o MRS Prod, blá, 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 e que você não está inscrito nesse serviço. Eu falei, como é que eu não estou inscrito no serviço? Se eu fiz a implantação certinha, né? A implantação, ele gera uma inscrição para mim, né? Eu fiz aqui, ó, até dei um grifo aqui na informação que foi relevante para mim. E se você olhar essa informação que eu estou te dando aqui, olha bem com o que ela bate. Eu vou voltar aqui nos meus aplicativos do AD. Isso é uma coisa que eu bato sempre na mesma tecla. Vocês têm que aprender todo o conceito que vocês estão aplicando. Não é pegar um tutorial na net e seguir next, 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 finish, funcionou e acabou, tá? Então, o que acontece? Eu tenho alguém com um ruído aí. O que acontece? Olha só, cara, o Windows Virtual Desktop. Olha aqui o endereço desse cara. HTTPS, MRS, prod, AME, blá, 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 blá. É exatamente o carinha que está reclamando de erro. Ó, o endereço é esse, ó. O endereço é esse. E eu tava, isso foi o quê? Acho que foi sábado. Tá aí o Leandro que não me deixa mentir sozinho. Isso foi num sábado. Eu cheguei e falei, Leandro, o que você acha desse erro aqui e tal? Aí a gente, olhando a documentação, eu falei, cara, será que precisa do registro? Ele falou, não, pelo que eu vi aqui. Aí ele montou um laboratório do zero também, encontrou o mesmo erro. E aí eu falei, cara, eu vou registrar. Conversei também com o Douglas
Douglas Santana está lá no grupo lá do treinamento lá, e aí o Douglas falou, cara, eu tive esse problema também, e fiz o consent. Fazer o consent é o seguinte, eu tenho que entrar numa página, né? Isso aqui é para você ver que o meu serviço desktop, ele estava já registrado, mas isso aqui é a versão 2, não é a versão 1, né? Ele estava registrado. Falei, pô, meu serviço está registrado, do que ele está reclamando, afinal de contas? Aí eu olhei dentro dos meus aplicativos empresariais, não vi o Windows Virtual Desktop, nem o Windows Virtual Desktop Client. Fui na página do Consent, que é esse carinha aqui, rdweb/wvdmicrosoft.com. Você tem que fazer o registro do seu aplicativo do servidor e do aplicativo empresarial do cliente, né? E aqui você coloca o GUID, né? O identificador do seu tenant, né? Do seu tenant do Azure Active Directory, e aí faz o consentimento, né? Tanto do server quanto do client. Aqui aparece server e client. Inclusive, está escrito aqui, você tem que selecionar o server app, fazer o consent, né? Ele vai dizer, olha, o aplicativo vai precisar de permissões tais, você vai lá e confirma. Depois você faz a mesma coisa para o client app. E aí ele diz que também precisa dos privilégios lá, das permissões, e você confirma também. Aí, uma vez que você faz isso, você volta na mesma tela lá dos aplicativos empresariais e aparecem os carinhas aqui, ó, o Windows Virtual Desktop com o nosso queridíssimo endereço já registrado e o Windows Virtual Desktop Client, que é exatamente para você poder utilizar o clientezinho lá do cara. Feito isso, né, a gente resolveu o problema. E aí o Leandro me mandou aqui, né, que já é o meu desktop aparecendo lá na minha área de trabalho remoto, o que antes era um erro, né, passou a funcionar sem problema nenhum, show de bola. E aí o Leandro tinha me mandado uma imagem, né, contendo lá o guia, né, de implantação, dizendo que na versão nova não era necessário fazer o consent, né, era só seguir com aquele registro inicial. E aí o Leandro hoje também compartilhou comigo uma informação fresquinha, zero bala, que isso aí não tinha na documentação, tá? Então a gente descobriu na MUFA, e quando a gente, o Leandro escalou isso, eu falei, pô, Leandro, não tem como você escalar isso aí para o pessoal pelo menos botar na documentação, porque, putz, isso aí acaba virando um blocker, né, para você poder fazer a implantação do produto, né? Você acaba queimando a implantação do produto antes mesmo do produto poder ser utilizado pelo público. Então, o que aconteceu? Tem já a atualização disso, tá? Saiu hoje, Leandro compartilhou comigo, então eu vou botar aqui no chat, depois vocês olhem aí, né? Então guardem esse endereço aí para poder acompanhar a evolução do produto, né? Que aqui é o blog do produto, né? O Tech Community do produto Windows Virtual Desktop, e aqui ele está falando, né? Que com parte lá dessa atualização, né? Ficou faltando carregar essa questão de não precisar fazer o consentimento, né? Então, ele diz aqui, se você precisa fazer o acesso via o aplicativo, é óbvio, né? Todo mundo vai querer fazer o acesso via aplicativo, você precisa ir lá no endereçozinho rdweb.wvd.microsoft.com e fazer o registro. Então, essa foi, acho que, uma das maiores batalhas da trincheira aí para poder botar um ambiente para funcionar. Porque, tipo, você está no meio de um projeto, você está entregando isso, mas você tem um prazo para entregar, né? E tipo, você constrói isso no final de semana, porque na segunda-feira o pessoal já vai estar pronto para você começar a entregar, né, os remote desktop clients para o pessoal poder acessar e começar a trabalhar, né? Então essa documentação aí saiu hoje, recomendação, fiquem de olho sempre nesse blogzinho aí. Olá. Esse é um ponto. Quem chamou? Oi, Leandro. Opa, fala aí, Leandro. Vendo aqui nesse item, basicamente o que acontece?
a gente vai continuar tendo acesso sem consent, tá? O que acontece é que o cliente, o aplicativo, ele não está update, né? Então, na verdade, o aplicativo ele consegue utilizar, fazer o feed tanto do tenant antigo, do WVD antigo, quanto do novo, tá? Então, se o usuário tiver os dois host pools, o antigo Parece os e dois. o novo, ele vai aparecer os dois. Isso aí. Isso. E aí o que acontece? Com isso, o aplicativo, na verdade, se você não tinha aquele Enterprise Application lá que estava escrito, ele vai tentar fazer o do antigo primeiro. E aí vai dar aquele erro. Né? Então, provavelmente o pessoal está... Eu falei com o time de produto, inclusive, hoje, eles devem estar atualizando esse aplicativo até o final de maio. Show de bola. Show de bola. Bom, só, Leandro, se apresenta aí, Leandro, rapidinho, só para o pessoal saber quem é você. Então, pessoal, eu trabalho aqui na Microsoft como PFE, né? E eu trabalhando, estou conversando com o Alf já há alguns dias sobre o WVD, né? Meu foco é bastante em Azure, principalmente agora em relação ao Virtual Desktop. Então, se precisar de qualquer apoio, aí, qualquer necessidade, perguntar, estou à disposição de vocês aí. E a gente discute muito algumas coisas lá dentro do grupo do Telegram, né, Azure Brasil. Então, quem não faz parte do grupo, Natan, já bota o link aí também para o pessoal poder fazer parte lá do grupo, ingressar lá. É um grupo que tem muita discussão lá sobre Azure em todos os níveis lá. Tem para dev, tem para data, tem para infra. Tem 2.645 cabeças, né? Então, pois é. E tem 2.644 pessoas e o Valdeci. A parte. Então, beleza, agora vamos falar das coisas boas, né? Essa segunda versão, cara, essa versão aí mais nova, está sendo uma maravilha, né? Para poder fazer o processo de implantação. O processo de implantação é bem liso, é bem tranquilo, mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente faz a implantação do host pool, o que é o host pooled, né? O pool, ele entende que você vai ter um grupo de usuários que tenha necessidades parecidas, né? Usuários do setor de contabilidade, usuários do setor de marketing, usuários do setor de vendas, usuários da diretoria. Então, esses caras, eles vão ter aplicações instaladas de forma diferente, vão ter máquinas que precisam de um poder de processamento diferente. Então, uma das maneiras que eu estou usando para poder fazer a entrega dessas máquinas é da seguinte forma. Inclusive, tem uma aqui que está nesse nível de preparo. Então, poxa, caraca, 30 mil telas, 300 mil browsers, eu não consigo achar a tela que eu quero. Acho que é essa aqui. Cara, fecha tudo, é fácil. É essa aqui. Não dá, porque aí depois para abrir tudo de novo, não sei mais quem é o quê. Aqui, ó, vocês vão perceber que eu criei um grupo, um resource group aqui chamado Masters, tá? Já criei um resource group chamado Windows Virtual Geral. Esse geral aqui é o que a peãozada vai usar, entendeu? Então aqui eu tenho tenho 2 hosts aqui, na verdade. Tem o WVD, depois eu vou mostrar direitinho ali na tela certinha para ele, né? Estou mostrando aqui as máquinas virtuais que representam esses hosts, e esses 2 hosts vão tratar as sessões de uso geral. Isso aqui é o cara que usa o computador e ele só usa a aplicação web. Tudo que ele precisa usar é a aplicação web, beleza? E esse usuário, ele vai receber uma máquina, ele recebe uma máquina que é uma, se eu não me engano, é uma D4S. Cadê? Essa mesmo. É uma D4S, é uma maquininha de uso geral, ok, né, com 4 vCPUs, 16 GB de RAM. E aí vem aquela história, como é que eu dimensiono, né? Isso é uma grande dúvida, como é que eu dimensiono a quantidade de usuários por máquina? Tudo vai depender da carga de trabalho, que você entende que o seu usuário consome, né? E também da quantidade de vCPUs que você tem na sua máquina. O que a gente entende, basicamente, se você quer um usuário
com aplicação, um usuário persistente, um único usuário por máquina, né? Uma sessão personal, vamos dizer assim, você entrega uma máquina virtual só para ele. Tipo, é uma máquina virtual, um host só para o cara, tá? Agora, se você entende que o cara ele é um hard user, né, ele usa bem a máquina, ele consome bem recursos da máquina, a gente costuma calcular um usuário por vCPU, beleza? Então, se eu tenho aqui um usuário já a nível hard, eu vou entregar no máximo 4 sessões nessa máquina aqui, tá? Se o usuário é um usuário médio, né, o cara usa, sei lá, tem uma aplicação ali cliente-servidor, usa aplicativos do Office, né, faz aquele trabalhão de escritório normal, você pode levar em média 4 usuários por vCPU. Então, na minha continha, eu poderia colocar 16 usuários dentro dessa máquina. Se o cara é um usuário light, que ele usa só a aplicação web, e você consegue gerenciar ali, consegue monitorar ali e ver que a utilização dos recursos da máquina está bem light, você pode entregar até 6 usuários por vCPU. Então, por essa métrica, eu chegaria aqui a 24 usuários dentro dessa máquina aqui. Lauf, isso é a ferro e fogo? Não, talvez um usuário resolva consumir mais recursos da máquina, assistindo um vídeo, consumindo streaming, e aí ele vai elevar o nível de consumo de processamento dessa máquina e eventualmente vai prejudicar o desempenho dela. É importante entender que o Windows Virtual Desktop, ele traz algumas coisas do VDI, né? Então, desde o VDI, dentro das sessões de virtualização, a gente tem coisas como o Fair Share, né? Que é um compartilhamento legal, né? Um compartilhamento justo, ele vai entregar mais recursos dentro da sessão que está precisando de mais recursos, e por aí vai, né? Então, ele vai fazendo esse equilíbrio de consumo dentro dos recursos. Porém, se todo mundo resolver consumir todos os recursos da máquina, a sua experiência vai ficar muito ruim, tá? Quando a gente tem, nesse ambiente aqui, que já está na versão nova, eu já consigo gerenciar ele aqui pelo portal. Cadê? É esse aqui que eu consigo gerenciar pelo portal? Era, né? Porque eu destruí o portal, tá? Foi mal. Destruí ou não? Deixa eu ver se eu destruí. Não, tá aqui, ó. Os meus host pools estão aqui. Destruí ainda não. Ó, o Jack participando aí da live. Então, aqui dentro, ó, eu tenho 2 session hosts, né? Não tenho nenhuma sessão em uso nesse momento, os caras estão fora. Esses meus session hosts estão aqui, né? Eu consigo, dentro do menu aqui, olhar o que está acontecendo dentro de cada session host, né? Se eles estão disponíveis, se não estão. Preciso fazer uma manutenção no meu session host. Eu ligo o meu modo de drenagem, né? Esse meu drain mode, ele faz com que esse host ele não aceite novas sessões, tá? Ele mantém as sessões que estão ali dentro dele, mas que ele não aceite novas sessões, beleza? Dentro desses caras, você consegue ver também quem são, né, quem está utilizando aqui o Application Group, né, que é aquele meu grupo de... Vamos entender isso aqui como meu grupo pode ser uma aplicação ou pode ser um grupo de sessão, no meu caso está sendo um grupo de sessão. Eu consigo ver quem são os usuários para quem eu entreguei o direito de uso. Aqui ficou uma coisa muito legal. Lembra que eu falei para vocês que enquanto na versão 1 eu tenho que colocar usuário por usuário, que é um negócio extremamente chato, via PowerShell? Aqui eu já consigo me beneficiar dos grupos. Então, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é, lá dentro do meu Active Directory, eu tenho os meus usuários, eu criei um grupo global e coloquei esse usuário dentro do grupo global, né? Sincronizei tudo com o Active Directory do Azure. E aí, eu faço a atribuição aqui, ó. Então, se eu quiser, de repente, que um outro grupo tenha acesso a isso aqui só está o grupo RH, né? Mas vamos supor que isso aqui seja um perfil que eu consiga entregar também para expedição. Eu mando selecionar aqui, ele vai colocar
o grupo expedição e, obviamente, os usuários que fazem parte do grupo expedição vão começar a receber lá naquela janelinha do Remote Desktop, né? Quando ele fizer a logon da próxima vez, que fizer a atualização do feed, vai aparecer o meu session host para que ele possa fazer a conexão. Então, cara, atribuir o direito de uso à área de trabalho virtual e entregar isso via Remote Desktop, putz, olha só que maravilha, né? Então, zero de problema aqui. Dando um passo atrás, para entregar esse pool de host, é interessante que você pegue uma máquina do Marketplace, tá? Que era isso que eu ia começar a mostrar para vocês. Você pega uma máquina lá do Marketplace, cria uma máquina virtual, né? Como outra qualquer. A diferença é que essa máquina virtual, ela vai... Peraí que eu peguei o grupo errado. Cadê? Aqui. Então, eu criei uma maquininha aqui, que eu chamei ela de Win 10 O365, né? Porque ela já tem o Windows 10 e o Office 365. Você vai criar uma máquina virtual, beleza, vai se conectar a essa máquina virtual, e quando você se conectar a essa máquina virtual, você vai fazer todas as personalizações que você precisa, tá? Que personalizações são essas? Putz, você vai botar lá os aplicativos que o cara usa, vai fazer a instalação do FS Logics, né? Do appzinho do FS Logics, que depois você vai entregar via GPO, malandramente. Vai fazer as personalizações que você precisa. Uma vez que você fez as personalizações, você vai entrar na máquina, né, lá bonitinho, quer dizer, já vai estar dentro da máquina, lá bonitinho, e vai rodar um sysprep nela. O que o sysprep faz? O sysprep, ele zera lá as informações de personalização da máquina, né, zera lá a CID do sistema operacional, desliga a máquina e prepara essa máquina para ser clonada. Como é que eu clono essa máquina para que ela vire uma imagem que eu possa utilizar depois? Você pode vir aqui na máquina virtual e clicar em capturar. Tá? Fez o sysprep, desligou a máquina, não liga mais a máquina. A máquina não serve mais. Depois você pode jogar ela no lixo. Tá? Então, cria uma máquina, faz cópias dessa máquina, personaliza cada uma para o setor de contabilidade, uma para o setor de RH, outra para o setor financeiro, faz as personalizações que você tem que fazer, roda os syspreps dentro dessas máquinas, e aí você entra aqui nas propriedades da máquina e manda capturar. Quando você manda capturar, eu não vou seguir com esse processo porque eu não personalizei essa máquina ainda, tá, pessoal? Mas ele tem aqui até a opção de você excluir a imagem, né? Excluir essa VM depois que você criar a imagem. Quando você fizer esse processo aqui de captura, ele vai pegar essa máquina virtual e vai levar para uma outra área sua, que é o seu banco de imagens de máquina. Então, você vai ver aqui dentro do meu banco de imagens, eu já vou ter aqui uma máquina chamada Win 10 O365 Image, que essa aqui é a imagem do geral. A que eu vou fazer agora é a imagem lá dos outros, de um outro departamento. Então, toda vez que eu precisar fazer um deploy, né, do Windows Virtual Desktop, né, um novo pool, eu simplesmente pego essa imagem aqui. Quando você assistir lá o videozinho fazendo o deploy, tem uma hora que ele pergunta, e aí, esse teu pool de host aqui vai ter qual imagem? Você pode botar uma imagem do Marketplace, né, lá da galeria, e também as suas imagens personalizadas, que são essas aqui. E aí ele já vai criar o pool de host com todas as aplicações que você precisa. Zero dor de cabeça aqui. Tá? É um processo bem fluido, está razoavelmente documentado. A documentação lá no Docs está um pouquinho cíclica. Se você for ficar clicando nos links lá, ele ainda está um pouquinho confusa para te mostrar aqui o que é a generalização da imagem, o que é a imagem do Marketplace, o que é a imagem personalizada.
Tem outro jeito de fazer? Tem. Você pode ter, inclusive, imagem que você gerou num VHD seu. Só que a minha recomendação para vocês é utilizem a imagem do Marketplace, tá? Por quê? Porque a imagem do Marketplace é o Windows 10 Multisession, tá? É o Windows 10 Multisession. Então, lá no Windows 10 Multisession, ele já é uma imagem própria para você trabalhar com multisessão. E isso, claro, eu estou falando no caso de você levantar o Windows 10, que você pode levantar o Windows Server 2012, por aí vai. Mas aqui no meu caso eu estou falando de desktop mesmo, tá? Preciso entregar com o Office. Então, em vez de eu pegar uma imagem, instalar o Office, fazer todas as alterações que eu preciso fazer, porque o Office, quando você entrega ele para multisessão, tem algumas coisas diferentes no processo de instalação, já pega a imagem com o Office pronto para você poder utilizar. Dúvidas aqui, pessoal? O que tem aqui no chat? Vamos lá. Maldonado, depois você faz todo esse processo aí, que eu entendi a pergunta dele beleza, criou sua imagem, a imagem base, criou seu host pool, pá. Você vai ter que ingressar isso aí um a um no domínio, como é que funciona? O próprio assistente, ele vai fazer o ingresso das máquinas do domínio, tá? Então você vai ter que ter uma continha lá no seu... cria uma continha de serviço, vamos dizer assim, e só para fazer a entrega desse cara no domínio. Então eu tenho uma continha aqui que eu chamo de VM Joiner, é uma conta lá do AD, tá? Que durante o processo de implantação, ele vai te dizer, e aí, qual é a conta que tem privilégios para poder ingressar a máquina no domínio? Aí você faz a entrada dessa credencial, tá? Massa. O processo de ingressar no domínio, ele faz parte do processo de implantação do Virtual Desktop. Show, show. E o Bessa, Daniel Bessa, ele está com dúvida em relação ao compliance desse tipo de cenário. Bessa, se quiser fazer essa pergunta... beleza. Compliance só licenciamento. Se quiser fazer a pergunta no áudio aí para ficar mais claro, fica à vontade. Chove muito. Que bom, continue assim. Tá, licenciamento, beleza. Sim, você tem que ter uma licença para poder utilizar isso aqui, tá? Então, você tem os planos de licenciamento aí, que é o Windows 10, Enterprise, Microsoft 365 Business. Você já tem aí, tem que ter o licenciamento para poder usar isso, tá? O licenciamento é por usuário, beleza? Então, se você tem Microsoft 365, né, que agora o Office 365 mudou tudo aí para Microsoft 365 Basic, Microsoft 365, blá, blá, eu sou péssimo para gravar esses nomes, mas ficou mais fácil. Beleza? Tem que ter licenciamento. Show. Lucas, é o específico, tá? Os pacotes Microsoft, os antigos Office 365 e alguma coisa, eles já tinham o Enterprise embutido lá. Só mudou o nome, a ideia é a mesma. Peraí, tem uma pergunta aqui. Tem no Coimbra aí. Ele falou, se o standard já dá certo, Bessa, eu não sei te dizer. A minha recomendação para você, vai na página do produto, faz a comparação dos 3 produtos, que ele vai te dizer o que está licenciado. Eu acho que sim, tá? Porque o Business, ele já te dá essa licença. Pode ser o Business Basic, o Business Standard e o Business Premium. Quase certeza que já te dá essa permissão de uso. O Coimbra, o que ele perguntou aqui? Pensando em cenários para pequenas e médias empresas, quais seriam as vantagens e desvantagens de simplesmente entregar uma RDS? Vamos lá. RDS precisa de cal, tá? Não que esse aqui não precise também, se você utilizar a entrega baseada em Windows Server. Você vai precisar de cal. Uma outra coisa. RDS, porta 3389. Todo mundo sabe que a porta 3389 vai estar exposta, vai estar redirecionada, seja lá o que for. É uma porta extremamente conhecida. Então, a superfície de ataque você já expõe, né? Já aumenta a tua superfície de ataque. Utilizando o Windows Virtual Desktop, com esse clientezinho aqui, esse cara aqui, ele não usa a porta 3389. Tá? Inclusive, é uma das coisas que eu sempre ressalto. O MSTSC, ele é incompatível
tá? Com essa área de trabalho remota aqui, beleza? Então, esse cara aqui, ele utiliza uma porta dinâmica, o tráfego é criptografado, eu não sei qual é a porta que está sendo exposta, eu passo pelo processo de autenticação com multifator já integrado no Azure, colocar um intermediário, né, no meio do caminho, e por aí vai. Daniel, se o Windows Virtual Desktop é melhor otimizado que o RDP, sim. A latência não chega a ser um grande problema, porque você não trafega nada, né? A não ser visualização, a não ser manipulação de tela. O máximo que você vai experimentar é aquele efeito de tipo um JPEG se formando, sabe, na tua tela, assim, aquele JPEG com má qualidade. Mas se você tiver uma infraestrutura bem montadinha ali dentro do Azure, como eu falei, se eu tenho um controlador de domínio no Azure, os meus virtuais desktops estão ali dentro também. Se o meu servidor de aplicação está lá dentro, então eu não tenho muito que me preocupar com relação à latência. Show. Tem uma pergunta do Francisco, lá da Latin Group. Ele pergunta sobre segurança. Como é que funciona a questão de controle, criptografia? Isso tudo passa via TLS, né? Sim. Você não tem nada em texto plano ali, já vai tudo criptografado. Isso aí, já vai tudo criptografado. O que mais que dá para jogar ali por dentro? Tem algum detalhe a mais que daria para deixar isso mais forte, mais robusto ainda? O que de criptografia? Aí é criptografia de disco, aí são outros 500. Da vida. A criptografia em repouso já protege ali os teus dados e tal. Massa. Adicionando que é possível usar acesso condicional e bloquear uma solução, entendeu? Então, você pode bloquear, por exemplo, se o cara vem de um determinado país, ele não acessa. O acesso condicional tem várias formas, né? Pô, isso é legal. Uhum. Isso é massa. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente pode pôr em relação ao RDP. Você estando com o WVD lá, você tem toda a gama de recursos que o Azure te entrega, já está tudo ali. É só você habilitar, né? Você pega aquela pancada de recursos que tem acesso condicional, sei lá, parte de segurança, firewall, babá, e com um clique você consegue integrar, entre aspas, dentro da mesma solução. Basicamente isso. O que mais? Que mais? Ali o Leandro Barbosa colocou ali um artigo para incluir a imagem. Ah, beleza. Fazendo a imagem, peguem esses base, links, né? aí, que são isso aí, fazer a imagenzinha. O lance do assim, scale, cara. A imagem é... Então vai lá, conclui, depois eu te pergunto. Isso é uma outra coisa que eu ia falar agora. Uma dificuldade que eu senti, e isso aconteceu essa madrugada, inclusive, um cliente que está usando a versão 1, um dos pools do host simplesmente morreu. Ele morreu. Tá dando tela azul. Como é que eu sei que tá dando tela azul, cara? Porque eu vi que que você postou lá no grupo. Exatamente, eu tive que conectar via serial para o serial me dizer, a máquina está com a tela azul aqui, tentei olhar lá alguma solução para poder trazer a máquina de volta, a máquina morreu, não consegui recuperar a máquina, e aí eu falei, putz, eu vou matar essa máquina e vou fazer o deploy de um novo host nesse pool. Velho, nada feito. Pensa numa zica, cara. Negócio o mais engraçado é a Blue Screen na VM, cara. Fazer. Sabe, muito ruim de fazer, muito ruim. Sim, eu posso ficar repetindo muito ruim aqui diversas vezes, porque é muito ruim de fazer. Mas esse lance aconteceu por conta de um erro de scale do recurso? Não, na verdade, eu não consegui descobrir a causa, né? Assim, a causa do erro lá, quando você vai pesquisar, são várias causas. Ele diz que pode ter sido uma alteração de alguma instalação que fizeram, alteração de hardware,
Alguns citam lá a alteração como no sistema de arquivos, enfim, as causas são muitas e infelizmente eu não vou conseguir descobrir, porque eu removi essa VM do pool, né, de host e fui tentar fazer a implantação de uma outra VM, mas desisti. Inclusive, eu já estou até um pouquinho atrasado, porque eu vou fazer a conversão agora desse cliente, né, desse outro cliente, vou fazer a conversão dele para essa versão nova. A gente já criou a imagem, já criou tudo lá, vai fazer vai fazer a implantação para o time de TI, e aí o time de TI vai fazer os ajustes que precisam, e aí vai entregar para a galera que precisa usar, precisa consumir. Show. Então, para a gente não atrasar muito, o Maldonado queria te fazer uma pergunta, e aí ele manda a pergunta aí, a gente encerra já, até, eu nem vi, mas já estourou o horário. Já passamos muito. E aí, Natan, e aí, Lauf, tudo bem? Fala aí. Beleza. Olha, cara, eu ia até escrever, mas tô pelo celular, puta, preguiça de escrever, vou falar pelo áudio mesmo, tá bom? Eu passei recentemente por um processo de VDI também, eu acho que o ambiente, o atual cenário favoreceu para acelerar, e não foi com esse produto, então nem vale a pena citar nomes de produtos, mas as dificuldades talvez sejam a mesma, tá? Como é que o WVD, né, resolve problemas como direcionamento de headset, USB, impressoras? Eu tive um certo problemas com isso, cara, na minha experiência. Cara, eita, que apareceu um bicho. Quem é esse cara que apareceu agora? Alex Souza. Tomei um susto aqui na tela agora. A câmera do Alex. Então, o que... que é isso aí? Fica tranquilo, fica tranquilo. Pô, que susto. Vai que aparece aí um... Quando eu vi um X né? A gente vê um X na frente e pensa logo o que é, não? Cara, vai abrir o site lá, maneiro agora. Vai que... Mas, Rodrigo, cara, esse cliente que eu vou fazer essa implantação aqui, uma das condições dele para poder seguir para esse produto é uso certificado digital baseado em USB e baseado em cartão. Funciona? Aí eu falei, cara, vamos ver. Montei um lab, beleza. Entreguei o Windows Virtual Desktop para ele. Ele plugou o pendrive dele lá com o certificado digital. Foi lá no site, baixou o driverzinho lá, né, da entidade certificadora, instalou no Windows Virtual Desktop, funcionou. Zero de problema. Redirecionamento de áudio e vídeo. Funciona dependendo do hardware. Jabra funciona, Logitech funciona, Microsoft funciona. Já peguei 1 ou 2 Xing Ling que ele funciona o áudio, dependendo do programa. Eu já fiz live pelo Windows Virtual Desktop, utilizando. Inclusive, a outra live que eu fiz, acho que foi por dentro do meu Windows Virtual Desktop, utilizando o Teams. Tá aparecendo, pai. Tá aparecendo aí. Tamo junto aí, together. Rolou então até não tem problema rolou um lance desse aí com o Teams, né, cara? Saiu algo específico pro Teams, né? Eu me recordo que você tinha até comentado. Era uma pedrinha no sapato, o lance do Virtual Desktop com o Teams, e aí logo, poucos dias depois, saiu algum update, algum recurso para melhorar isso. Ele, na verdade, tá funcionando muito toda bem. A parte de Office, ele é customizado. O Office 365 inteiro customizado, os caches, toda a configuração é customizada para utilizar o WVD, né? Em cima de Windows 10 do Session. Inclusive, na primeira versão, você tinha que configurar isso antes, tá? Você tem aqui, ó, um set RDS Pool, né? Para ele pegar aqui, ó, a captura de áudio e a captura de câmera. Então eu tenho aqui um carinha aqui na versão 1 que faz essa captura. Eu coloquei um artigo aqui que aí
na verdade, o artigo te diz quais são as versões dos aplicativos suportados que utilizam cada uma dos microfone, impressores, câmera, né? Então, aquele aplicativo ali, o Remote Desktop, ele vai suportar quase todas elas, né? Aí você vai, por exemplo, aí você vai lá para o HTML5, né, que é web, ele já tem algumas coisas que ele não suporta. A Android, iOS é a mesma coisa, né? Então, isso através de comparar. O redirecionamento que você quer vai funcionar através do Remote Desktop, do aplicativo, tá? O restante tem as suas limitações lá. Mas ainda assim, cara, existem soluções para isso, tá? Especialmente certificado digital, que hoje você tem a possibilidade de ter o certificado na nuvem. Você resolve isso aí fácil, né? Você não precisa mais ter o certificado digital físico para você utilizar. Você pode utilizar certificado A1, vai resolver, mas hoje já existe o certificado digital na nuvem para poder sanar esse problema aí. Massa. Show. Lauf, então não vou te atrasar mais, velho. Já estouramos o tempo aí. Você tem mais alguma consideração? Quer falar mais alguma coisa? Basicamente, pessoal, lembrando, né? Desculpa se alguém veio esperando um tutorial de como fazer a implantação do Windows Virtual Desktop, se eu frustrei aí a expectativa de vocês. Vídeos mostrando como fazer isso. Isso não é difícil, tá? Mas eu achei que era mais válido entregar as experiências boas e as experiências ruins que eu já tive. Aí já foram algumas centenas de sessões configuradas e entregues. Então, isso aí é que faz a gente... o famoso método japonês de aprendizado, né? Você pode ter documentação de tudo, mas o melhor método é o Namaha. Quando você bota lá para funcionar... apanha um pouquinho. Apanha um pouco, conversa com a comunidade, troca experiência, bota para funcionar, fica de olho no que o fabricante está fazendo. Isso aí é que vai fazer com que você amadureça e que os seus feedbacks também vão fazer com que o produto amadureça. No final, pessoal, é mais um recurso que está ajudando a gente aí a passar por esses dias complicados. Eu vejo basicamente como uma grande oportunidade para a gente que está na linha de frente aí de TI e está precisando colocar todo esse povo para trabalhar, né? Entre dezenas de soluções aí, essa aqui é uma solução que eu achei bem interessante, mais fácil de integrar com o teu ambiente, mais fácil de cuidar assim, a tua curva de mudanças para implementar segurança não vai ser tão grande em relação a que você já vinha utilizando aí para a nuvem. No mais, agradeço aí a presença de vocês, obrigado mesmo de coração, continuem se cuidando, qualquer dúvida, a gente está por aí para bater papo e força e honra. Show. Véi, brigadão por ter tirado uma horinha aí da sua agenda, encontrado um spot para nos ajudar, foi uma puta aula aí, acho que vale muito mais do que um pequeno tutorial. Galera que ficou conosco, batemos aí quase 40 cabeças aqui. E lembrando que esse é o nosso penúltimo dia. Amanhã a gente vai ter mais uma sessão vai ser comigo e com o Johnson, falando sobre Azure Migrate, e vai rolar o sorteio da Z900. Então já aproveita. Galera que não tem a certificação, que quer certificar e economizar alguns dólares, já cola aí conosco que amanhã vai rolar esse sorteio. Beleza? Lauf, novamente, muito obrigado, cara. Valeu aí por essa aula. E os próximos pode esperar que eu vou te perturbar de novo. Tranquilo, beleza. Valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês. Tudo de bom. Grande abraço. Falou, valeu, gente. Até mais.